em eterno seja glorificado e que o eterno Deus reine sobre nós. Gostaria de saudar a todos os irmãos das diversas denominações, comunidades evangélicas, messiânicas, enfim, gostaria de saudar a todos com as saudações cristãs, Shalom, paz e graça, porque, irmãos, nós temos que nesses últimos dias que estamos vivendo, procurar estarmos preparados para o grande dia do Senhor, do Eterno, de Adonai. Então, irmãos, eu recebi aqui algumas perguntas e eu gostaria, dentro da possibilidade que Deus me dá, de esclarecer alguns irmãos e irmãs que me fizeram tais perguntas. Me perguntaram sobre o capítulo 28 do Evangelho de Mateus, versículo 19. Temos no livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 19, irmãos, uma parte que supostamente, eu não vou afirmar, certo, irmãos? Preste bem atenção à palavra que eu usei aqui, supostamente. Que supostamente o Senhor Jesus Cristo teria dado uma ordem para os seus discípulos. Qual foi a ordem que ele deu? Como pode me perguntar. Foi esta: ide e fazei discípulos. Em algumas traduções diz, ide e ensinai as nações fazendo discípulos. Certo, irmãos? Bom, isso são coisas de traduções. Porém, essa parte, ide e fazei discípulos, depois tem um em ali. Ide e fazei discípulos em quê? Em meu nome. Nome de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Batizando-as em... Aí então que está o problema que muitos não entendem, irmão. Por quê? No concílio de Nicéia, por volta do ano de 325, mais ou menos, 320 e alguma coisa, 325 depois de Cristo, foi feito um concílio em Nicéia, também depois foi feito um concílio em Constantinopla. Irmãos, e ali, naquela época já não eram os primitivos cristãos, aquela igreja primitiva, aquela igreja que era composta pelos apóstolos, pelos 12 apóstolos, vamos dizer assim, né? E eles já não estavam mais, houve uma grande perseguição, muitos foram mortos, quando então Constantino aderiu ao cristianismo, ao Estado, e criou um cristianismo da forma a qual ele achou que deveria ser formado. E houve alguma diferença entre alguns que criam de um jeito, criam de outro, né? Então ele resolveu fazer um concílio, o primeiro concílio que foi feito, né, nessa região de Nicéia, e que foi, não foi presidida por Constantino. Ele estava ali e foi chamado todos os presbíteros daquela região, naquela época. Logicamente já não existia mais Paulo, Pedro, esses irmãos antigos, já tinham partido aqui, irmãos. Então já existiam algumas coisas que não estavam de acordo com aquilo que consta nas Sagradas Escrituras. E havia muita divisão. E ali, irmãos, por causa do Senhor Jesus Cristo, que uns acreditavam de um jeito, outros acreditavam de outro, então foi acrescentado, supostamente foi acrescentado, neste versículo, assim, ide e batizai as nações, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Certo, irmãos? Supostamente isso foi acrescentado. Se vocês obterem a Bíblia de Jerusalém, vocês vão ver no rodapé da Bíblia de Jerusalém que está escrito, irmãos, justamente o que eu estou falando,
que diz que este versículo, vocês podem comprar a Bíblia de Jerusalém, ela vai dizer, ela é uma Bíblia romana, certo, irmãos? Embora é a Bíblia de Jerusalém, ela vai estar escrito assim, supostamente, como eu estou falando aqui, quem quiser adquirir essa Bíblia numa livraria, você deve encontrar. Supostamente, este versículo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, supostamente foi colocado posteriormente ao escrito sagrado. Foi acrescentado, certo, irmãos? Aí você vai dizer, bom, então o meu batismo não teve valor? Não, não é isso que eu vou dizer para você, irmãos, certo? Não é isso que eu vou dizer para você. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta para você ver como isso tem um certo significado. Porque se o Senhor Jesus mandou batizar em nome do Pai, eu pergunto para você, qual é o nome do Pai? Certo? Você vai encontrar na Bíblia o nome do Pai? Você não vai encontrar o nome do Pai na Bíblia. Existem Bíblias que falam um nome, mas aquele nome também não é supostamente, não é mesmo o nome do Pai. Aquilo não é um nome que é o nome do Pai, certo, irmãos? O nome do Pai está oculto, mesmo porque os primeiros pregadores das boas novas da salvação do Evangelho foram judeus. Pedro era judeu, os demais apóstolos todos eram judeus. Como judeus, eles guardavam respeitosamente o mandamento que fala, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Como é que eles iam, se os próprios judeus, eles até hoje, irmãos, tem muita gente aí na internet que coloca que o nome de Deus é isso, que o nome de Deus é aquilo. Irmão, o nome de Deus é uma consequência daquilo que está acontecendo no momento. Por exemplo, Davi, em algumas batalhas, ele chamou Deus de o Senhor dos Exércitos, porque ele precisava. Em outros lugares, ele falou, Deus é um Deus clemente. Isso não eram nomes. Clemente parece um nome, mas clemente quer dizer, é um adjetivo, embora pareça um nome. Clemente quer dizer misericordioso, os irmãos entendem? Então, o nome do Deus que nós servimos, ele é o Deus que fez o céu e a terra, o Deus único. O Deus único. Nós não temos o nome dele, não vamos ter aqui na terra, porque se nós pudéssemos ter o nome de Deus, imaginem, irmãos, já sem ter, se falam tantas coisas em vão. Imagine levar o nome sacro, sagrado de Deus em vão. Então nós devemos respeitar. Você vai me dizer, mas qual é o teu Deus? O meu Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Como diz lá, quando Moisés, irmãos, apareceu lá no Monte Horebe para buscar uma ovelha que havia se perdido do rebanho, e o Senhor apareceu para ele num sarçal que ardia e não se consumia. Na nossa tradução bíblica, dizia assim, quando ele viu aquilo, Deus começou a falar com ele, que usaria ele para tirar ele daquele país do Egito, onde estava o povo escravizado, e naquele momento ele perguntou, Senhor, e se eles me perguntarem, como eu direi o seu nome? Os irmãos observam, irmãos, que se Deus quisesse, ele falaria o nome dele ali para Moisés, mas ele não falou. Ele não falou. Você pode pegar lá na Torá, que é o livro, que é a lei, não é? Você vai ver que você também não encontra o nome de Deus. Em lugar nenhum você vai encontrar o nome próprio de Deus. Mas Deus disse para Moisés, assim, dizei que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso não é um nome. Certo, irmãos? Então, ele disse, eu serei o que serei.
Logicamente que no Ocidente, para a nossa interpretação, os tradutores colocaram eu sou o que sou, mas essa palavra não existe no hebraico, certo, irmãos? Eu serei o que serei. Mas isso não vem ao caso, porque nós sabemos que o nosso Deus é o eterno. Nós não acreditamos em outros deuses feitos pelas mãos dos homens e nem tampouco em coisas malignas que muitas pessoas creem que aquilo é um Deus. Não vou citar aqui nomes, porque não estamos aqui para ofender ninguém e não somos intolerantes, correto, irmãos? Eu gostaria de seguir o contexto daquilo que eu escrevi, mas está vindo mais algumas coisas e eu vou passar aquilo que estou sentindo, porque creio na iluminação da parte de Deus para isso. Então essa parte, ide batizando as nações. Eu creio, irmãos, que nem as nações não estava escrito. Alguns teólogos dizem que nem as nações estava escrito ide batizai as almas em nome, aí vem a resposta correta. Em meu nome, não está em nome, está ide batizai as almas em meu nome. Em nome de quem? De Jesus Cristo, que em hebraico é Yeshua HaMashiach. Então, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi um acréscimo que foi colocado posteriormente à formação, ou melhor, posteriormente os escritos sagrados, certo, irmãos? Porém, presta bem atenção, eu estou falando supostamente. Isso vai descaracterizar o teu batismo? Você tem que se batizar de novo? Você pode me perguntar, então tem que me batizar de novo? Porque eu só fui batizado em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou me perguntaram se eu creio. Você crê em Jesus Cristo como teu Salvador? Eu disse creio. Então, segundo a tua confissão de fé, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem igrejas que batizam assim. Já tem igrejas que batizam em nome do Senhor Jesus Cristo te batizo. Já existem igrejas que batizam assim, em nome do Senhor Jesus te batizo. Irmãos, prestamos atenção. Qual é o foco dessas denominações para que essas palavras sejam proferidas? O foco, ele se centraliza em Jesus Cristo. Então não importa se você foi batizado em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o batismo não é salvístico. O batismo é uma confissão de fé que prova que você creu em Jesus Cristo. Então, mas então eu fui batizado em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então quer dizer que o meu batismo não vale? Pelo contrário, eu creio, porque eu fui batizado, não foi por causa da denominação A, da denominação B. Eu não fui batizado porque eu quis ficar rico, eu não fui batizado para mim porque eu queria ganhar um carro. Eu fui batizado porque eu criei em alguém que se chama Jesus Cristo e que no hebraico se chama Yeshua HaMashiach. Ficou bem claro, irmãos? Então não se preocupe, desde o momento que você foi emergido, essas palavras, elas não vão... mas o batismo, ele deve... As palavras do batismo, tem muitos que pensam que ela vai influenciar muito na fé. Irmão, se você que tem que influenciar, você crê em Jesus Cristo, você está batizando por isso, você creu. E diz a palavra de Deus assim, todo aquele que crer e for batizado. Não diz todo aquele que for batizado e crer. Os irmãos estão entendendo, irmãos? É bom que se examine bem as Escrituras. Na parte anterior do texto, o Senhor Jesus disse, toda autoridade me é dada. Irmão, presta atenção. Se ele tem toda a autoridade, que diz aqui, toda a autoridade me é dada. Ele recebe toda a autoridade. E após ele receber toda a autoridade,
ele manda os seus discípulos fazer aquilo tudo em nome de outra pessoa. Porque ele falou em nome do Pai, mas ele não falou como era o nome do Pai. Ele falou em nome do Filho, mas ele não falou que era ele. Se bem que nós sabemos que ele é o único Filho, é o unigênito Filho. Certo, irmãos? Deus só tem um Filho, que é Jesus Cristo. Nós fomos gerados em Jesus Cristo segundo a grande misericórdia da cruz, quando ele foi morto e ressuscitou. Ok, irmãos? Isso nós sabemos. Ressuscitou, perdoando-nos os nossos pecados, lavando-nos com seu sangue remidor e dando para nós uma esperança. Certo, irmão? Mas ainda nós temos que guardar aquilo que ele nos ensinou, aquilo que o Eterno nos ensinou, que o Pai Celestial nos ensinou através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entende, irmãos? Então, se eu estiver dando alguma coisa para alguém, que eu tenho poder para aquilo, eu tenho autoridade para fazer aquilo, eu fiz aquilo por quê? Porque eu tenho autoridade. Então, se o Senhor Jesus disse que ele tinha autoridade, então não precisava ele falar, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele diria, batizando as nações em meu nome. Os irmãos estão entendendo? Mas supostamente, vou repetir novamente, depois do concílio de Nicéia, por motivos doutrinários, por motivos de até de contendas, porque isso está valendo esses dias, houve então um acréscimo supostamente. Isso não quer dizer que você sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome do Senhor Jesus, você está no pecado, o seu batismo não teve valor. Por que, irmãos, que o teu batismo teve valor? Porque a autoridade está na tua crença no Filho. Certo, irmãos? Então eu conversando com uma pessoa muito conhecedora, irmãos, muito conhecedora das Escrituras Sagradas, eu não vou citar o nome aqui, irmãos, porque eu não pedi autorização, mas é uma pessoa muito consagrada ao Eterno, consagrada a Deus. E ele me disse, de uma forma que eu também penso, as almas não precisam se preocupar, presta atenção, irmão, com que o irmão que vai lhe batizar na água vai proferir. Por quê? Se aquele irmão que vai lhe batizar, ele é cristão, ou ele é messiânico, por exemplo, ele vai te batizar, se for o messiânico, ele vai te batizar em nome de Yeshua. Quem é Yeshua? É Jesus Cristo. Certo? Se ele for cristão, ele vai te batizar em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou conforme o mandamento de Jesus Cristo e a tua confissão de fé, e você vai falar, ele vai te perguntar, como eu já vi, você crê em Jesus Cristo como teu Salvador? Sim. E você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se alguém te perguntar por que você foi batizado, você vai dizer o quê? Eu fui batizado porque eu gosto daquele irmão. Eu fui batizado porque eu gosto daquela denominação. Nós não devemos estar ligados a sistemas. Eu fui batizado porque eu criei em Jesus Cristo. Então nada pode invalidar o teu batismo. Certo, irmãos? O que importa é que você creu no Senhor Jesus Cristo. Assim, um rabino, um homem muito inteligente, me deu essa instrução e eu senti a presença de Deus quando passaram-me essa instrução. Então você creu em Jesus Cristo? Sim. Pronto. É o que basta. Então não se preocupe quanto ao restante. Agora, existem, claro, eu tenho que acrescentar aqui, lugares que não creem em Jesus Cristo, que não creem no Eterno, que não creem em Deus e que também fazem batismos. Nós sabemos disso. Eu sou testemunha que já vi batismos diferentes, irmãos, que não são
dentro das Sagradas Escrituras e nem mesmo são batismos feitos para cristãos. Vejamos aqui, irmãos, mais um pequeno esclarecimento. Como não é o batismo, nós não estamos descaracterizando o batismo. Observação clara, irmão. Isso eu pesquisei, orei muito a Deus para fazer esse vídeo. Conversei com pessoas que têm um intelecto espiritual, que têm uma comunhão com Deus, que vivem uma vida de oração, para que vocês possam entender. Tanto é que o texto que eu fiz aqui, que eu senti de escrever, é muito pequeno. E vocês estão vendo que eu já estou fazendo um vídeo de 20 minutos, irmão. Porque muitas coisas que não está escrita, Deus está me colocando e eu não consigo reter aquilo que está dentro de mim. Certo, irmãos? E conversando com o irmão a respeito do ladrão da cruz, e nós estávamos dialogando sobre isso, e nós podemos dizer então, o ladrão da cruz foi batizado? Não foi, segundo o batismo das águas, mas ele foi batizado na morte. Como ele foi batizado na morte? Ele estava junto com Yeshua, junto com Jesus Cristo, e ele confessou, ele disse, mestre. Quando aquele outro ladrão falou, tu não és o Cristo, o Filho de Deus, por que tu não desces daí e salva-te a ti mesmo? Ele disse, o outro disse para ele, como tu falas uma coisa desta? Nós estamos aqui porque nós merecemos e este homem nada fez. Senhor, ou Adonai, ou mestre, ou Rabi, né? Porque Rabi, muitos chamavam o Senhor de Rabi também, o Senhor Jesus Cristo. Yeshua, posso dizer também. Não vai se escandalizar, irmão, que é escrito no meu canal. Por favor, entenda. Estou falando o que está escrito. Certo, irmão? E não estou também querendo dizer que você tem que desacreditar no que está escrito nas Sagradas Escrituras por causa desse acréscimo que supostamente, quando eu digo supostamente, eu não estou dizendo que realmente aquilo foi acrescentado. Eu estou deixando ali um ponto de interrogação, mas também estou deixando uma confirmação de que você não está errado, porque você creu em Jesus Cristo. Presta atenção, esse ladrão, se ele tivesse oportunidade, ele se batizaria. Imagine que se ele tivesse oportunidade, você acha que ele não se batizaria? Mas no momento, Deus não permitiu. Irmão, presta atenção. Tudo é Deus que faz, irmão. Existe a vontade de Deus e a vontade permissiva de Deus. Então Deus permitiu que aquele ladrão não fosse batizado. Por quê? Para mostrar para nós que nós temos que crer. Porque tem muitos que são batizados e não creem. Não creem em Yeshua, não creem em Jesus Cristo. Não praticam aquilo que Yeshua mandou, que Jesus Cristo mandou, não amam, não perdoam. Mas aqui hoje, irmãos, nós temos que entender, certo, irmãos, que o batismo que aquele ladrão passou foi o mais, vamos dizer assim, o batismo mais correto foi o dele. Porque ele batizou na morte, ele morreu junto com o Senhor Jesus Cristo, embora, irmãos, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e o Senhor arrebatou ele para um lugar de descanso, para o paraíso, onde o Senhor disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso, um lugar de repouso. Outro dia nós faremos um vídeo a respeito disso. Então, irmãos, nós podemos entender que aquele ladrão da cruz, ele também passou pelo batismo da morte. Porque a palavra batismo quer dizer novo nascimento ou sepultamento dos pecados. Aquele homem, irmãos, ele foi morto por amar a Jesus Cristo naquele momento. Embora ele não conheceu talvez naquela hora, ou se já conhecia, não teve oportunidade de ter contato com ele, mas naquele momento, mas ele já ouviu falar, porque em toda Jerusalém, em todo lugar, o Império Romano, enfim, já ouvia falar de Jesus Cristo.
E ele ouviu, então ele disse: Mestre, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. O Senhor falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Os irmãos estão entendendo, irmão? Então não se preocupe, porque alguém te batizou em nome de Jesus Cristo. Eu tenho que me batizar de novo. Ou porque alguém te batizou em nome de Yeshua. Eu tenho que batizar de novo. Porque alguém te batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu tenho que batizar de novo. Não, irmão. As palavras do batismo não podem ser como o misticismo, foi o que um rabino me ensinou. Nós não podemos ser místicos. Nós cremos em quem? Em Jesus Cristo. Se eu encontrar um irmão messiânico, que a palavra messiânico e cristão é a mesma coisa, certo, irmão? Eu vou saudá-lo, ele vai me respeitar e eu vou respeitá-lo, porque ele crê em Jesus Cristo como eu. Apenas ele fala de uma forma e eu falo de outra, e há um respeito mútuo. Eu conversei com um rabino há pouco, irmãos, pelo telefone, e ele chamou Jesus Cristo de Jesus Cristo. E ele está lá em Jerusalém. Mas lá entre eles ele chama de Yeshua. Os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, não nos preocupemos com estas coisas, por favor. Não vos atribuleis. Vamos estar firmes, vamos estar unidos. Quando vocês estiverem com alguma dúvida, nós estaremos aqui para ajudá-los. Eu não quero que ninguém nos leve a mal. Nós não somos nenhum mestre, não estamos aqui para se aparecer, nada disso, irmãos. Nós somos pequeninos, somos iguais a vocês, e o que nós falamos aqui é verdade, certo, irmãos? Não descaracterize as escrituras sagradas, porque tem denominações que estão descaracterizando. Não faça isso, irmão, por favor, certo? Não estamos aqui criticando ninguém, estamos apenas querendo o bem de todos, porque nós amamos vocês em Cristo Jesus, Yeshua HaMashiach, o nosso Messias, o nosso Mestre, Jesus Cristo, nosso Mestre, ok? Então não se preocupe com isso. Você tem que se preocupar sim, e ficar firme, guardando os preceitos daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, para um dia nós podermos nos encontrar na Jerusalém Celestial. Deus abençoe a todos, ficará o meu e-mail aí embaixo, se alguém tiver alguma dúvida. Perdoe que eu havia feito um propósito de não demorar, só fazer aquilo que eu havia escrito, seria 10 minutos quase, e passou, foi para 28 minutos. Meu telemóvel está um pouquinho está meio carregando, está difícil para baixar um vídeo, mas eu vou ficar na comunhão aqui para esse aqui baixar rápido. Um ósculo santo para vocês, amo vocês, perdoe a má qualidade do vídeo, mas eu acredito que vocês entenderão. Deus os abençoe. Por favor, irmãos, participem comentando e divulgando o canal. É o que eu peço. Deus abençoe a todos. Shalom, a paz de Deus, a paz e graça. E o Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, seja com todos vós para sempre. Amém e amém.